Ó, agora a gente vai ter Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque e vamos ter Corinthians e Santos em Itaquera, né? É claro que o Palmeiras e o Corinthians saem com a vantagem porque vão jogar dentro de casa, né? Vão jogar nos seus estádios. Agora, para mim, o favorito ao título, e eu não vou mudar de ideia, é o Palmeiras, porque é o todo-poderoso do futebol de São Paulo nos últimos anos. Porém, o Corinthians teve uma arrancada impressionante no Brasileiro, fez a melhor campanha nesse Campeonato Paulista, tem o Depay sendo decisivo, a gente até falou hoje, gente, em 25 jogos o Depay tem 18 participações diretas em gol, 9 gols e 9 finalizações. É surreal o número do Depay. E tem ainda, né, o Santos com o Neymar e o São Paulo aí com o Lucas Moura e Oscar. Vocês veem, Flávio Prado, eu pergunto para você primeiro, quais favoritos nos dois confrontos? Palmeiras e São Paulo e Corinthians e Santos? Eu vou na tua linha também. Eu acho que os dois que fizeram as melhores campanhas, Palmeiras e Corinthians, levam vantagens. Acho até que a vantagem do Corinthians no jogo é até um pouquinho maior que a do Palmeiras, por tudo que foi dito aqui, né? O Palmeiras e São Paulo têm feito jogos equilibrados. Acho que o Corinthians está mais pronto, o Santos tem uma dependência gigantesca do Neymar. Aliás, estava correndo o risco do Neymar ter que decidir no gramado sintético, né? E aí, com esse resultado de hoje, ele vai jogar lá no campo do Corinthians, que é o melhor gramado do Brasil. Então, pelo menos isso, né, vai ficar um jogo legal para a gente ver. Então, para mim, a princípio, Palmeiras e Corinthians devem fazer a final do campeonato. Agora, Mauro, para o clima dessa semifinal, né, a gente vai ter esse Corinthians e Santos. Por quê? Porque o Neymar falou, né? Primeiro ele disse, é bom torcer para não pegar o Corinthians, porque teve um MC que fez sinal pro Neymar, ele brincou com o Depay, ou seja, ele já despertou ali um clima de rivalidade. Depois disso, o Neymar ainda disse, eles têm mais medo de mim do que eu tenho deles. Ele falou isso com relação a todos os rivais. Todos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. O Neymar falou, eles têm mais medo de mim do que eu deles. Você acha que tem uma certa verdade no que o Neymar disse ou não? E outra, você acha que o Neymar já fala isso para motivar o seu grupo e jogar uma pressão para os adversários? Pode ter sido até uma estratégia? Ou ele realmente acha isso? Que os rivais no Brasil têm medo dele? Sinceramente, não tenho a menor ideia do que se passa na cabeça do Neymar, até porque dali não costuma sair coisas que, assim, me impactem, sabe? Frases inteligentes, coisas interessantes, sempre muita abobrinha. Mas ele joga muita bola, né? Pelo menos quando está bem, tudo ele tem essa possibilidade. A minha expectativa é que ele jogue muita bola, né? Vai jogar na casa do Corinthians, com a torcida contra, o gramado do Corinthians, o Flávio é bom, já está com mais ritmo. Esse tipo de jogo é o jogo para o Neymar ganhar. Comandar o Santos, né? Fora de casa, condições adversas, torcida única, chegar lá e eliminar o Corinthians com sua melhor campanha no estadual, com uma grande atuação. O que ele fala, eu acho um pouco importante. Mas dentro de campo ele pode fazer a diferença. Está tentando recuperar a forma, tem muito talento, mas há muitos anos não consegue jogar bem regularmente, muito menos no altíssimo nível. Então, está tentando retomar a sua carreira, digamos assim. Essa é uma grande oportunidade que ele tem. O que ele fala agora não adianta. Depois, se ele ganhar, aí ele pode falar à vontade, tudo, pode ser até interessante. Agora fica essa coisa, fala daqui, o outro fala dali. E o Corinthians está mais preocupado agora com o Barcelona de Guayaquil e não com o Neymar. O medo do Corinthians maior não é o Neymar. O medo do Corinthians é ser eliminado na fase preliminar da Libertadores. Esse é o medo depois do que aconteceu com o jogo contra a Universidade Central. Agora o adversário é mais difícil. Acho que esse é o verdadeiro medo do Corinthians. O Santos digamos assim, é uma preocupação lá na frente. E detalhe, né? Dependendo do que acontecer lá no Equador, o Corinthians pode perder o jogo, por exemplo, tem que pensar muito no que fazer domingo para depois resolver a quarta-feira a sua sequência na competição internacional, que é muito mais importante, claro. Mas você acha, Mauro, que o fato do Neymar estar no Santos torna o jogo
torna o Corinthians menos favorito, porque o Corinthians seria favorito num jogo como esse, até pela campanha, pelo futebol que mostra desde a reta final do Brasileiro do ano passado. Agora, o fato do Neymar ter chegado e tá começando a ser decisivo, torna o Corinthians menos favorito ou nada favorito para esse jogo? A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode responder, Mauro. Menos favorito. Mas ainda é o favorito. Jogo de torcida única, jogo único, é o Corinthians favorito. Mas tem uma preocupação de um outro jogo, né? 2 jogos, na verdade, um antes e um depois. E claro que o Neymar torna o Santos mais perigoso, isso é evidente. Mas ainda é o favorito no confronto pelo contexto. Concorda, Piperno? Ou acha que com o Neymar o Santos pode até ser um pouco favorito? Não, o Corinthians é o favorito jogando lá, né? Em relação ao Neymar, é claro que para mim, inclusive, o que acontece com ele no Santos é até surpreendente. Eu não imaginava que ele fosse jogar tantas partidas em sequência como ele fez até aqui. E quarto domingo, quer dizer, o ritmo realmente está puxado e eu não imaginava que ele tivesse condição física para pelo menos estar em campo em todos esses jogos. Isso já me surpreendeu e é algo positivo, né? É um jogador de, enfim, um talento inigualável aqui no futebol brasileiro e que vai recuperando, para mim, de forma, como eu disse antes, surpreendente, a sua forma física. Então, isso para o produto futebol é muito bom e certamente é algo dos sonhos aí para a Federação Paulista e patrocinadores desse campeonato. Ter o Neymar jogando bem é tudo que eles queriam. Aliás, nem imaginavam, nem sonhavam com isso quando o campeonato se iniciou. E agora, então, eles vão ter um duelo do Corinthians e Memphis Depay jogando muito contra o Santos revigorado pela presença do Neymar. Agora, o Corinthians vai enfrentar na quarta-feira um adversário difícil. Falei disso aqui ontem. O Barcelona de Guayaquil começa bem o campeonato equatoriano, já é o líder, são só 3 rodadas, é verdade, mas ele ganhou os 3 jogos. Para a sorte do Corinthians, ele tem 3 jogadores importantes que são dúvidas, né? 2 saíram contundidos no jogo de ontem, um já tinha sido poupado. Agora, é um time que vive um momento de grande expectativa, é o ano do centenário, gastou bastante, repatriou aí o Felipe Caicedo, que não jogou ainda, está parado faz um tempão, mas enfim, é uma celebridade aí no futebol equatoriano. Então o Corinthians vai enfrentar um ambiente de muita adversidade. Vai ser um jogo duríssimo. Agora, Flávio Prado, confronto Neymar e Depay, né? Um chegou no Brasil e já tem números impressionantes. Desde que ele chegou no Corinthians, o Corinthians mudou. A gente estava até falando hoje, com o Depay, o Corinthians tem 74,8% de aproveitamento. É surreal. O Depay fez 9 gols e deu 9 assistências, 18 participações em gols em 25 jogos, desde que ele chegou ao Corinthians. Ou seja, já provou que pode ser muito decisivo no Brasil. Do outro lado está o Neymar, que fez brincadeira já com o Depay, são amigos, já fizeram comemorações, um em homenagem ao outro. E o Neymar, nos últimos 4 jogos, Flávio, ele teve 6 participações diretas em gols. 3 gols e 3 assistências, sendo os 3 gols em bola parada, que você lembrou hoje. Um foi gol olímpico de escanteio, o outro de falta e o outro de pênalti. E também 3 assistências. Vem sendo decisivo muito rápido, né? Com só 7 jogos, desde que voltou para o Santos. O que esperar desse confronto, Flávio Prado? São 2 nomes de dimensão mundial. O Neymar, então, nem se fala, é o terceiro grande nome, né? É dessa geração, depois de Messi e Cristiano Ronaldo. Agora, hoje, se a gente for falar do hoje, quem pode ser mais decisivo? Depay pelo Corinthians ou Neymar pelo Santos? Se você for olhar o fator decisivo, o Santos ele depende do Neymar para fazer alguma coisa em termos de mudar esse favoritismo do Corinthians. O problema, ou
a sorte do Corinthians ou o favorecimento do Corinthians vai no sentido de que tem um time pronto. O Santos está montando o time. Ele trocou completamente a equipe quando o time subiu para a Série A. A própria chegada do Neymar mudou completamente toda a situação. E o Corinthians tem um time pronto. O Corinthians vem de uma série de bons resultados. Terminou o Campeonato Brasileiro muito bem. Terminou o Campeonato Paulista até agora como líder geral. Então, a chance do Depay ser mais protagonista que o Neymar, eu entendo que seja maior, porque ele está jogando num time já pronto. Agora, a dependência do Santos com relação ao Neymar é maior do que a dependência do Corinthians com o conjunto, nesse momento, do Depay. Tá, mas você espera mais do Depay ou do Neymar nesse confronto? Eu espero mais do Neymar sempre, né? Um jogador mais talentoso, até para dar jogo. Qualquer resultado positivo do Santos deve passar por uma atuação extraordinária do Neymar. Então, dentro da normalidade, o Corinthians deverá levar muita vantagem. Mas entendo que a minha expectativa para que o jogo tenha um certo equilíbrio é o Neymar fazendo algumas coisas diferentes. Se for tudo dentro da normalidade, o elenco, o time do Corinthians está mais pronto do que o time do Santos. E você, Mauro, espera mais de quem? Pelo momento, né? A gente está falando do Depay, que desde que chegou mudou o Corinthians, e também tem o Neymar, que começa a chegar perto de 50% da sua forma, né? Porque ele tem aí agora 6 participações em gols em 4 jogos. Só que pegou só jogos também contra times de menor expressão. Já o Depay não. Pegou também Campeonato Brasileiro. Você espera mais de algum deles? Do Neymar, por ser mais craque, ou do Depay, por estar há mais tempo no Corinthians e também há mais tempo jogando, sem lesões para atrapalhar? Espero mais do Neymar, né? O Neymar é que tem que ser o cara para fazer a diferença e tirar a vantagem que tem um Corinthians, jogar em casa com torcida única e um time mais pronto. Eu acho que o Neymar é um jogador que tem uma expectativa grande cercada ao seu redor. Eu falei há pouco, é o jogo para ele fazer a diferença, para ele mostrar, eu estou aqui, eu vim aqui para isso. Eu vejo então que o Neymar é o cara que pode mudar o curso dessa história se tiver uma grande atuação. É um confronto aí de 2 grandes nomes, né? Do futebol mundial. Agora, Piperno, o Mauro fez uma lembrança certa, e eu pergunto até para o Mauro antes para saber o que ele acha, se vai poupar ou não, e depois eu quero saber do Piperno também. O Corinthians tem o Barcelona de Guayaquil agora, né? Nessa semana, pela pré-Libertadores. É disparadamente o jogo mais importante do Corinthians nessa temporada por enquanto. Porque vai determinar se o Corinthians vai ou não para a Libertadores, né, para a fase de grupos. E não só isso, além de ser a competição mais importante para os clubes brasileiros, também significa dinheiro. Porque você passar para a fase de grupos significa dinheiro. Cada vitória na fase de grupos você ganha dinheiro. Ou seja, para o caixa também é muito importante. Vocês acham que, dependendo do resultado contra o Barcelona de Guayaquil, tá? Primeiro jogo é no Equador. Se empata ou perde esse jogo, vocês acham que o Corinthians tem alguma chance de poupar alguns dos seus principais jogadores nesse jogo contra o Santos? Eu acho que não. O Corinthians tem que jogar com o time completo nos 2 jogos. Veja. Não. Nos 2 não, né, Piperno? São 3. Não. É ida e volta contra o Barcelona. Sim, não. Desculpa, estava aqui me referindo agora ao jogo de quarta-feira e no final de semana. E depois, óbvio, que sim, tem que jogar também completíssimo aqui em São Paulo. O Barcelona de Guayaquil, para quem não presta muito atenção em Libertadores, é o seguinte, de 2017 até o ano passado, quando o Peñarol chegou à semifinal contra o Botafogo, só brasileiros e argentinos tinham jogado as semifinais de Libertadores, à exceção do Barcelona de Guayaquil, que jogou 2 vezes. Inclusive a primeira lá atrás, em 2017, contra o Grêmio, depois de ter eliminado Palmeiras e Santos. E jogou de novo, acho que em 2022. Então é um time acostumado a jogar Libertadores e a ir longe em Libertadores.
Então, para ele, não é novidade ter um confronto como esse contra um time. Puxa, vai pegar um time brasileiro. Ele pega time brasileiro toda hora. E ganha algumas, perde outras, mas não vai sair da normalidade por conta disso. E repito, tá investindo bastante, é o ano do centenário, é uma torcida apaixonada, a maior do Equador, vai jogar num estádio para mais de 50 mil pessoas, então o Corinthians vai ter um adversário dificílimo. Agora, vai jogar contra o Santos do Neymar em seguida, também não vai dar para tirar o pé. É o tipo de jogo, é um momento decisivo em que uma competição se afunila, no caso do estadual, então não dá nem para pensar em tirar o pé. Agora, também vamos considerar uma outra coisa. Em algumas posições, o Corinthians pode trocar peças que não tem lá muita diferença. Óbvio que não é o caso do Depay, do Yuri Alberto, mesmo do Cantillo. Mas, por exemplo, do volante para trás, o Corinthians não tem lá também titulares assim indiscutíveis. Aí acho que dá para mudar com um pouco mais de tranquilidade. É uma situação que o Campeonato Paulista, a gente sempre fala, né, Flávio? Ele vale muito mais para Corinthians e Santos nesse momento do que para Palmeiras e São Paulo. Porque o Palmeiras ganhou tudo nesses últimos anos, inclusive os 3 últimos campeonatos paulistas. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Agora, Corinthians e Santos vivem um momento dramático, um momento sem títulos. Então, para o Corinthians, é delicado poupar também no Campeonato Paulista. Mas eu acho que a prioridade total tem que ser os 2 jogos contra o Barcelona de Guayaquil, Flávio. O problema é que o Corinthians tem esse lado político. Quando você entra num clássico, se o adversário fosse um time do interior, talvez o Corinthians pudesse até arriscar alguma coisa. Mas se ele perder, ele vai perder do Santos, ele vai perder do Neymar, vai ter gozação, sabe? Aí passa para a final, com o São Paulo ou com o Palmeiras, tanto faz. Corinthians e São Paulo ou Corinthians e Palmeiras. Você não pode perder esse tipo de jogo. É uma coisa que extrapola o campeonato. O jogo é maior que o campeonato. Então fica muito difícil você fazer qualquer coisa. Vai ter que se virar, vai ter que usar o elenco, vai ter que jogar com o que tem de melhor ou, né, manter a base dos melhores, como disse o Piperno, e se virar com os outros. Não tem alternativa, não. Não dá para você perder clássico. Não. O Corinthians, ele tá muito em ebulição, né? Qualquer coisa que acontecer ali pode significar uma confusão, inclusive, principalmente política. Então não dá para se dar esse luxo, não. Não tem e tem uma coisa, hein? Se não passa pelo Barcelona, mas nem o título paulista ia atenuar o prejuízo depois. Porque aí não joga mais Libertadores esse ano, né? Vai pra Copa isso que eu tô falando. Sul-Americano. É isso que eu tô falando. Não ir pra Libertadores é dinheiro, gente. Lógico. É muito dinheiro. É muito dinheiro, é prestígio, assim, é um fracasso. Imagina, veja, o Corinthians terminou a temporada com 9 vitórias seguidas. O Corinthians fez mais 5 jogos no Paulista contra times de Série A. Ganhou 3. Ou seja, em 14 jogos contra time de Série A, o Corinthians ganhou 12 e empatou 1. Imagina se tropeça contra o Barcelona de Guayaquil, é como se não tivesse feito nada. O Corinthians não pode nem pensar nisso. Agora, eu acho que é um confronto que vai ser muito difícil. É um confronto que com certeza vai ser difícil. Agora, então, para mim, tá? Eu acho Palmeiras e Corinthians favoritos. Mauro também, né? O que, favoritos? Palmeiras e Corinthians. Os que jogam em casa. Flávio. Também, Palmeiras e Corinthians. Foram as 2 melhores campanhas e, em cima disso, imagino que eles tenham se apontado ao princípio como favoritos. Você concorda também, né, Piperno? Eu concordo, mas se Palmeiras e São Paulo, por acaso, empatar, São Paulo ganha nos pênaltis. Mas eu acho que o Palmeiras é favorito no tempo normal. Ué, mas por que tu acha isso? Não, porque o Palmeiras é o pior time do Brasil batendo pênalti. Não ganha de ninguém, nem do CRB. Mas tá bom. Pior que é verdade, né? Porque pênalti dizem que é sorte, não é loteria. Não é não. Enfim, é ruindade mesmo. Enfim, nesse caso, perdeu 10 das 12 últimas disputas. Né? Ganhou do Corinthians em 2020 e do Atlético Mineiro em 23. O resto perdeu tudo. Então a gente fecha, né, essa semifinal de Campeonato Paulista aí com os 4 grandes. Depois de 5 anos, hein? É bom a gente deixar isso claro. Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians juntos,
não disputam uma semifinal de Paulista há 5 anos, tá? Há 5 anos. Seriam 6 anos se isso acontecesse novamente agora. E que bom, né, para o futebol, que bom para o nosso trabalho ter aí os 4 gigantes do futebol paulista nessa semifinal. E lembrando, né, agora com nomes de peso: Depay, Neymar, Estevão, Oscar, Lucas.